Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre a anatomia do palato. E nessa aula vocês vão aprender sobre as divisões do palato, né? Palato duro, palato mole, os músculos, a vascularização e inervação do palato e uma correlação clínica. Então, para começar, o que é o palato? O palato é essa estrutura aqui que divide a cavidade oral da cavidade nasal. Então, ele é o teto da cavidade oral e o assoalho da cavidade nasal. O palato, aqui superiormente, ele é recoberto por uma túnica mucosa respiratória, e aqui inferiormente, na face inferior do palato, é recoberto por uma túnica mucosa oral, e também aqui a gente tem glândulas, as glândulas palatinas, né, as glândulas salivares menores. Né? O palato, o palato é dividido em palato duro e palato mole. Né? Então, aqui, o palato duro é basicamente osso, né? E os 2/3 anteriores do palato duro são formados pelo processo palatino da maxila. Então, aqui é maxila, processo palatino da maxila. Já o terço posterior é formado pela lâmina horizontal do osso palatino. Aqui a gente tem uma vista inferior do palato duro. Então, aqui seria o processo palatino da maxila e aqui a lâmina horizontal do osso palatino. E aqui posterior aos dentes incisivos, a gente tem a fossa incisiva. E ali dentro a gente tem canais e forames incisivos. E por esses espaços vão passar os nervos nasopalatinos, que inervam aí a parte mais anterior da, da mucosa do palato. Mais posterior ao palato duro, a gente tem o palato mole. Ele não é formado por osso, ele é uma parte móvel, fixada aqui na parte posterior do palato duro. Ele é formado por fibras musculares e é ele, né, por conta dele ser móvel, ele que vai impedir a passagem do alimento da cavidade oral para a cavidade nasal. Então, quando a gente engole, né, o bolo alimentar vem aqui e o palato mole é elevado aqui na direção da faringe para que, né, então fechando esse espaço aqui entre a cavidade nasal, a parte nasal da faringe, da parte oral da faringe, né? Então o alimento não consegue passar da cavidade oral para a cavidade nasal. O palato mole, ele é contínuo e com a língua e com a faringe. Então, ele se une aqui, o palato mole se une com a língua através do arco palato-glosso e se une à faringe pelo arco palato-faríngeo. Entre o arco palato-glosso e o palato-faríngeo, a gente tem a fossa tonsilar, que contém as tonsilas palatinas, né? Uma massa de tecido linfóide. A gente tem também o istmo das fauces, que é o espaço que separa a cavidade oral da parte oral da faringe. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver o arco palato-glosso aqui, o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo lá atrás. E aqui as tonsilas palatinas. Existe um processo cônico que pende aqui do palato mole, que a gente chama de úvula. Vou falar um pouquinho dos músculos do palato mole agora. Então a gente tem basicamente 5 músculos. Tem o músculo tensor do véu palatino, o músculo levantador do véu palatino, o músculo da úvula, aqui o músculo palato-glosso e o músculo palato-faríngeo. Vamos falar um pouquinho agora das funções de cada um desses músculos. O músculo tensor do véu palatino, ele, como o nome já nos sugere, ele tensiona o palato mole durante a deglutição. Já o músculo levantador do véu palatino, ele eleva o palato mole na deglutição. Aí o músculo da úvula, ele encurta a úvula e traciona ela superiormente. O músculo palato-glosso,
A função dele é fazer com que se eleve a parte posterior da língua e, e ele leva o palato mole até a língua. Então, é um encontro da parte posterior da língua com o palato mole graças a esse músculo. Aí o músculo palato-faríngeo, ele tensiona o palato mole e traciona a parede da faringe superior, anterior e medialmente. Todos os músculos que eu comentei, com exceção do tensor do véu palatino, são inervados pelo ramo faríngeo do nervo vago. E o músculo tensor do véu palatino, ele é inervado pelo nervo pterigóide medial, que é um ramo do nervo mandibular. Então, basicamente, esses 5 músculos que eu comentei, eles vão fazer o seguinte. Bom, alguns vão elevar o palato mole, né, durante a deglutição, e outros vão fazer com que o palato mole se encontre com a língua, fechando o istmo das fauces. Isso é o mecanismo que explica por que a gente consegue expirar pelo nariz, mesmo com a boca aberta. Agora, falando um pouco de vascularização do palato, ele é uma região bem vascularizada do corpo e os 2 vasos mais importantes são as artérias palatinas maiores aqui e as palatinas menores. De drenagem venosa, é importante a gente saber que todas as veias do palato elas drenam para o plexo venoso pterigóide. Agora, de inervação, a gente tem os nervos palatinos maiores, que inervam as glândulas palatinas, a mucosa do palato duro. E aqui a gente tem também os músculos palatinos menores, que inervam o palato mole. E também os nervos palatinos maiores inervam a gengiva. Aqui eu trouxe para vocês uma correlação clínica importante sobre o palato, que é a fenda palatina. A fenda palatina, então, é uma malformação embrionária que ocorre devido a uma alteração genética e que gera essa abertura aqui do palato, né? Essa deformidade pode estar associada muitas vezes à fenda labial, né? Aí ela receberia o nome de fenda lábio-palatina. E essa alteração vai fazer com que a criança tenha complicações na fala, na alimentação, uma vez que na deglutição a língua não vai conseguir se fixar bem ali se apoiar bem no palato duro para que ocorra a deglutição. E também como há uma abertura, né, uma comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade oral, pode ser que né, um alimento passe para a cavidade nasal e isso vai propiciar, isso vai facilitar com que ocorram infecções, por exemplo, otites. Mas felizmente essa condição pode ser tratada com cirurgia, né? O cirurgião então vai fechar essa fenda e daí a criança provavelmente vai ter que acompanhar também com fonoaudiólogo, dentista, enfim, mas ela vai conseguir ter uma qualidade de vida muito, muito maior. Essas são as referências que eu utilizei para gravar essa aula. A monitoria está sempre à disposição de vocês e bons estudos!